Em primeiro lugar, o conceito de classe é, se não o mais importante, um dos mais importantes da história do pensamento político. De certa forma, ele traduz a radical abstração que o modo de sociabilidade governado pelo capitalismo efetiva. Então, de saída, eu diria que a classe é a redução dos atributos individuais, pessoais, ao lugar ocupado no interior dos meios de produção. Claro que isso é algo arbitrário e, como diria Marx, aquilo que age por trás das costas dos homens. Então, essa ideia de que a classe se define pela posição que o indivíduo ocupa no interior dos meios de produção é só um primeiro passo para se entender algo ainda mais complexo. Porque a classe não diz respeito a um conceito meramente econômico, mas também político. Quando eu falo político aqui, não estou falando daquela ordem onde é preciso que as divergências estejam representadas no balcão de negócios, no qual ideologicamente se possa chegar a um acerto. Estou falando do desentendimento visceral, para citar Rancière, entre posições irredutíveis, que, pelo fato de ser tão irredutíveis, já não conseguem enxergar o objeto comum, a posição que lhe é contraposta. Por exemplo, tivemos 2 atos, um no dia 26 e um no dia 30. Esses atos demonstram que as ruas foram dominadas pelo exercício da política. Quer dizer, explicando, os bolsonaristas possuem um objeto que lhes é comum e que é, ao mesmo tempo, incompreensível para quem não é bolsonarista. Crença no corte de direitos, adoração pelo corte da Previdência, a busca pela militarização da vida em todos os seus sentidos, tanto particular quanto social, por meio das armas, e o pacote do Sérgio Moro, enfim, fazem parte de uma simbolização da vida que lhe é comum, mas que não dialoga com mais nada, nem mais ninguém, a não ser os adeptos dessa ideologia. E no caso, eles nem querem dialogar mesmo. Ao passo que temos uma posição ainda bem radicalmente antagônica a essa, que também, para os bolsonaristas, é incompreensível. E a política se dá justamente nessa situação extrema. Então, veja só, a política não é a arte de conciliar os conflitos, como a gente aprendeu desde os bancos escolares. Mas, como diz Rancière, naquele livro absolutamente genial, que é o Desentendimento, a política começa justamente onde se para de equilibrar lucros e ganhos. E eu estou dizendo tudo isso para demonstrar como o conceito de classe tem uma dinâmica muito particular na história do pensamento político. Para encerrar, então, a respeito da política e passar para a classe, eu diria que, ao contrário do que pensamos, a política não é algo corriqueiro, que acontece a cada 4 anos, mas algo raro, que ocorre, inclusive, em momentos de cataclismas sociais, como os que a gente está passando a nível mundial. É interessante que Rosa Luxemburgo, por exemplo, há mais de 100 anos, ela dizia uma coisa fundamental, que é: a esquerda não pode ser governo do capital, pois o preço disso seria a paralisia da classe trabalhadora e a abertura para a vitória da reação e da extrema-direita. Isso são palavras de Rosa Luxemburgo há mais de 100 anos. E nós deveríamos, então, pensar por que ela diz isso. Em primeiro lugar, eu acredito porque Rosa Luxemburgo era uma política, que entendia o que era a classe em seu sentido político. Quer dizer, política não é a arte do negócio, mas tem como objetivo não abrir mão de princípios que são inegociáveis, tornar efetivo uma demanda de uma classe, que nada sendo no jogo instituído, pode se tornar tudo. E ser tudo, chamo atenção para isso, significa inclusive acabar com o mundo que criou as próprias classes. Aqui eu chego quase aos mesmos termos que o jovem Lukács, seu famoso História e Consciência de Classe, que, usando uma noção hegeliana, chega à ideia da classe como algo em si e para si. Só que, ao contrário do Lukács da juventude, eu não enxergo a classe como esse sujeito infalível. Penso que a afirmação da classe já é o seu evanecimento, quando a classe se move para desaparecer. Não só ela, mas também
o mundo social que produziu o antagonismo de classe. Esse sujeito político, proletariado, é, portanto, um sujeito inumano, no sentido de que ele precisa de qualquer identidade particular, característica, qualquer identificação para agir, para afirmar-se a si mesmo. Então, ele não é uma universalidade estanque, tal qual a universalidade do mundo burguês, mas ele age a partir da multiplicidade que o compõe, o que alguns chamam de corpo político. E como isso é possível? Como é possível, então, que esse mundo que produz as classes deixe de existir, né? No mundo, é óbvio, em que as desigualdades sociais não sejam mais possíveis, e muito menos naturalizadas. Assim, a classe como um dado econômico precisa passar a consciência de classe como forma política. Isso se dá, não raras vezes, no processo de luta, como diria Rosa Luxemburgo, ou no processo de formação, como diria Lenin. E se você me perguntar qual das duas formas é, então, a melhor, eu, como hegeliano, responderia as duas. E, para encerrar, já que me empolguei um pouco, há uma constatação muito bela em Hegel, que é a passagem do eu para o nós, né? Eu sou porque somos. É uma passagem belíssima. É uma das passagens mais interessantes, eu diria, da fenomenologia do espírito, que trata justamente desse momento em que a minha consciência adquire uma posição genérica com relação ao mundo. Quer dizer, depois dos diversos fracassos, de ser atravessado pelo outro, de descobrir que nada sustenta a minha posição enquanto indivíduo, de contemplar com angústia que o outro me constitui, que o outro delimita o meu eu, e que, portanto, o que há de comum com o outro é justamente a diferença que nos constitui. Depois de tudo isso, eu posso falar em nós. Quer dizer, nesse nós abre-se a possibilidade de se pensar a alteridade radical e de sair da esfera do sujeito para caminhar para a esfera do sujeito político, isto é, da classe, tal como Marx viu em 1848. Para que a gente não confunda aqui, contradição de classe com luta de classe são coisas diferentes. Aqui, novamente, eu pego nas mãos do Badiou, né, para demonstrar esse raciocínio. A contradição de classe se manifesta todos os dias como antagonismo necessário, inclusive para a manutenção de reprodução do capital. Eu diria que a luta sindical, presa à demanda econômica, é o modo de aparição dessa contradição, que inclusive dinamiza e expande e ajuda a expandir o processo de reprodução e produção social do capital. Luta de classes é outra coisa. É o advento do político. É o momento de parada e de crise convulsiva, né? Então, é o momento em que a política sai às ruas, né? E é exatamente o que estamos vivendo agora, né? Isso é bom.